Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4 horas e 4 minutinhos. Estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição deste dia 25 de agosto de 2022. Uma ótima tarde para você que está ligado em 99,1 FM, no aplicativo do portal CBN Campinas, também no Facebook e, claro, no YouTube. Tanto na página da CBN Campinas no YouTube, como também no canal Esportes CBN Campinas, onde você também pode interagir, mandar aquele recado junto com a gente. Interagir também através do nosso WhatsApp, o 991869070. Pode participar com a gente nesta tarde de quinta-feira. Vamos chegando com o primeiro destaque, é de Júlio Nascimento. Oi, Cabela, daqui a pouco informações sobre a Ponte Preta que entra em campo nesta quinta-feira contra o Novo Horizontino em busca de um feito inédito na temporada. Vencer 2 partidas consecutivas para continuar subindo na tabela de classificação. E também informações sobre o Guarani, que enfrenta o Tombense sábado pela manhã com a volta de Gênison. Ele que foi o responsável por marcar o gol da vitória contra a equipe do Náutico. Aí, portanto, também destaque do Carlão de Freitas. Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, amigos do CBN Esportes. É uma quinta-feira importante com toda a repercussão do que aconteceu ontem na Copa do Brasil. Nos duelos Rio-São Paulo, né, prevaleceu o Carioca, aqui o Flamengo, e o empate lá no Maracanã, com o sabor de vitória para o Corinthians, que vai decidir dentro da Neoquímica Arena. A preparação da Ponte logo mais vai estar em campo contra o Novo Horizontino, e o Guarani, que no sábado pela manhã tem a chance de se recuperar diante do Tombense. Nós vamos discutir tudo isso a partir de agora aqui no CBN Esportes. Beleza, Carlão, maravilha, vamos falar muito sobre esporte aqui daqui a pouquinho dentro do CBN Esporte, segunda edição, com a presença do secretário de esporte, Fernando Vanin, também vai estar com a gente falando aqui sobre a virada esportiva. Um papo bem bacana daqui a pouquinho para você que está acompanhando a CBN Campinas. Fábio Scheibe, boa tarde para você. Tenho certeza que ontem você viu os 2 jogos da Copa do Brasil. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN. Com certeza, 2 grandes jogos ontem à noite, né? Para mim, um já definido e o outro com grandes chances do Corinthians passar com o empate ontem com o gol do Roger Guedes no final do jogo. Meio que deu uma encaminhada pro Corinthians classificar no próximo dia 15 de setembro na Arena Neoquímica, né? Então você acha que vai dar Flamengo e Corinthians? Eu palpitei antes Flamengo e Fluminense, mas o Corinthians na hora que chega, acho que a camisa pesa mais e agora com grande chance de uma vitória simples em casa, passar, acho que vai dar Corinthians e Flamengo, sim. Legal, e você que está acompanhando aí, o que você acha que vai dar na final da Copa do Brasil? Vai dar Corinthians e Flamengo? Mande seu WhatsApp aí, 991869070 e interage conosco. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues o Bolacha, imagens do Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento. O plantão esportivo do Fábio Scheibe, daqui a pouco ele volta batendo papo com a gente aqui. Coordenação de esportes do Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Vamos falar com Mário Quintino sobre as estradas aqui da região. Mário, boa tarde.
Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com 2 atualizações. Primeiro, da rodovia Professor Zeferino Vaz, a alça de acesso para a cidade de Paulínia, à altura do quilômetro 121, onde acontecia uma interdição, foi liberada. Então, nosso ouvinte já consegue acessar Paulínia a partir aí do quilômetro 121. E eu falo também da rodovia dos Bandeirantes. Pela Bandeirantes, tinha lentidão para quem seguia em direção de Campinas, proximidades do quilômetro 93. Essa lentidão, Cabela, acontecia por conta de um veículo que estava em pane, mas esse veículo já foi retirado, então nosso ouvinte já faz um bom caminho pela Bandeirantes, saindo de Campinas e indo em direção de São Paulo. Cabela. Muito obrigado, Mário. Você volta daqui a pouquinho. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consultas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Legal, chegamos com a Hora do Vôlei e ele está aqui ao meu lado, Rafael Pio. Boa tarde pra você, tudo bem, Pio? Boa tarde, Cabela, boa tarde a todos do CBN Esportes Campinas, segunda edição, tudo ótimo. E esperamos que amanhã o Vôlei Renata conquiste aí a reabilitação, ou melhor, em casa, né? Porque venceu a última partida, mas por 3-2. Em casa, perdeu na estreia e amanhã busca a primeira vitória jogando no ginásio do Taquaral. O adversário é o Climed Atibaia, às 7h30 da noite. O time de Campinas ocupa a 4ª posição na tabela de classificação nesse momento, tem 3 pontos ganhos. O primeiro, em casa, perdeu por 3-2. Como venceu 2 sets, conquistou 1 ponto. E depois a vitória pelos mesmos 3-2, jogando fora de casa em Araçatuba na última semana, 2 pontos conquistados. O time de Atibaia ainda não venceu ou não pontuou no campeonato, foram 2 derrotas e os 2 jogos por 3-0 para São José e Guarulhos. Guarulhos junto com o SESI, uma das sensações do Campeonato Paulista até esse momento. CBN Campinas transmite o jogo a partir das 6h30 da tarde, abertura da jornada nos 99.1 e também no youtube.com/esportecbn Campinas, com imagem. Isso, eu já então ia perguntar, no YouTube é com imagem. Você ouve e assiste o jogo na CBN Campinas. Que maravilha. Rádio que tem imagem. Muito bem. No Good Bom a gente trabalha. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
Muito bem, de volta, são 4 horas e 13 minutinhos aqui na segunda edição do CBN Esportes Campinas. E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Campinas o secretário de Esporte, Fernando Vanin. A última vez que eu bati papo com ele foi remotamente, que eu estava positivado para o Covid, né? Naquela oportunidade lá, e foi no aniversário de Campinas, inclusive, lá no News Truck. Eu estava da minha casa, lá do estúdiozinho que eu tenho em casa. E o Pio conduziu aquele programa direto do News Truck. Agora nós estamos aqui, presencialmente, junto, dentro do estúdio aqui da CBN Campinas. É um prazer estar pessoalmente com você mais uma vez, Fernando. Graças a Deus que você melhorou, né? Amém. É um prazer estar aqui com o Rafael Pio, Cabela. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de expor um pouco das ações da Secretaria de Esportes na cidade. Que bacana. Aliás, esse final de semana, né? Já começa amanhã, né? Sexta, sábado, domingo. O que vai ter de esporte em Campinas é brincadeira, Fernando. Começando já que vocês falaram do vôlei Renata, ele está dentro da virada esportiva. Acho que foi um dos motes que a gente começou de 4 anos, 5 anos atrás, de colocar a sexta-feira também como virada esportiva, porque sempre tem jogo do Renata, mas aí a gente colocou outros eventos também na sexta-feira, e aí já engordou de 48 horas para 72 horas de esporte. Que bacana, Pio. Essa virada esportiva é para mexer com todos os cantos de Campinas, Pio. Com certeza. E a gente até vinha conversando, né, secretário, que o legal é que você tem todo tipo de atividade. Então, desde aquele atleta que, ok, é amador, mas faz a sua atividade física com frequência, às vezes até diariamente, quanto aquele que só de vez em quando faz alguma movimentação, mas que pode entrar também na virada esportiva, porque tem programação para esse tipo de atleta também, né? Com certeza. A virada esportiva é extremamente democrática, mesmo porque ela nasceu num projeto de 15 anos atrás do Ministério da Saúde. A turma acha que é simplesmente esporte. E o Ministério da Saúde queria mesmo chocar a população com vários esportes para combater o sedentarismo. Então, nada mais justo do que fazer esporte para quem está começando, até mesmo nesses espetáculos como o vôlei Renata, o pessoal pode assistir e daí sentir o gostinho pelo vôlei. Então, pode até ser extremamente sedentário, quem sabe ele queira fazer algo. Mas também tem alguns campeonatos, algumas corridas que são mais exige mais esforço, igual o GP de ciclismo, que não é para ninguém, senão pedalar bem forte na Norte-Sul. Ele falou assim, para quem está começando, no meu caso é para quem está terminando, ou quase parando já, né? Meu único esporte que eu tenho praticado ultimamente é levantamento de garfo, mas nem o de copo eu faço, viu, gente? Nem o Pio sabe disso, é só de garfo, mas deixando brincadeira ao lado. E a Secretaria de Esportes, nesse trabalho, imagina envolver quantas pessoas? A gente nem consegue. Com professores, com a galera que vai estar... A gente, para quem movimenta, é um evento que, na verdade, a Secretaria de Esporte organiza, ela não realiza. São poucos eventos dentro que a gente realiza junto com nossos professores, mas a grande parte é com parceiros. Os clubes da cidade, todos têm um pouco sua parcela com alguns eventos dentro do próprio clube, são abertos não só aos sócios, mas também à população no geral. Temos também parceiros de organizadores também de eventos da cidade, eles são extremamente independentes, eles têm o trabalho, o foco deles é a organização. Então, como a gente já fez essa sinergia de todo o último final de semana de agosto ser a virada esportiva, eles procuram no calendário fazer dentro da virada esportiva. E também temos outras entidades, vou dar um exemplo para você, o SESD, que é um centro de educação de ensino de DAO particular, mas ele gosta de inserir esporte para a atividade física com seus alunos com síndrome de Down, e isso é muito importante, porque mostra um pouco de inclusão e também incentiva aqueles que não têm alguma deficiência a fazer também a atividade física. Sim, e até para citar um dos exemplos também, e você vinha me contando que a Hípica vai fazer o revezamento de natação, né? Isso, eles vão fazer 12 horas, sempre foi feito 12 horas de natação. Meu Deus. Eles colocam 2 ou 3 raias lá que tem que ter alguém nadando, então fica revezando o nadador conforme o tempo. Isso é bacana, a gente mostra assim, é uma sensação de ter feito um papel, uma atividade física. A gente geralmente faz assim, agora que eu fiz minha atividade física, estou livre para comer, estou livre para curtir a vida. Então, acho que a virada esportiva traz um pouco esse espírito.
Você sabe que, por exemplo, minhas filhas, a Letícia e a Larissa... Eu já tô imaginando um desfibrilador pro meu lado, 12 horas nadando. 12 horas nadando. Você conseguiria nadar 2 minutos, pelo menos? Eu conseguiria dar 2 braçadas. Eu imagino. A Letícia e a Larissa, elas fazem... E aí, eu já citei esse exemplo da última vez que a gente se encontrou, mas é um exemplo que eu gosto muito de citar, porque eu confesso que fiz parte desse público. Minhas filhas fazem ginástica... olímpica lá no Taquaral. Uhum. E elas, inclusive, têm uma apresentação no sábado que faz parte da virada. E aí, Cabela, esse é um dos exercícios que envolve profissionais da Secretaria de Esportes e não organizadores de fora. E aí, Fernando, Cabela e amigos, o que acontece? Eu me colocava num grupo de pessoas que falavam assim... mas Campinas não faz nada. Mas a cidade não faz nada. Tem gente que não sabe que tem a natação no Taquaral, tem gente que não sabe que tem a ginástica no Taquaral, tem gente que não sabe que tem academias em alguns pontos da cidade, praças esportivas com professores, dando aulas para movimentar, aberto para a população. Tem muita gente que critica, mas não sabe o que acontece, né, Fernando? Isso é verdade. A gente também não pode só colocar a responsabilidade em cima deles, mas também um pouco na gente. A gente tenta divulgar ao máximo. Mas a gente tem o portal da prefeitura, nessa gestão, eles deixaram também uma autonomia maior para cada secretaria formatar o portal. Então, antigamente precisava de chamado para poder colocar alguma coisa no portal. A gente tem autonomia. Então, quem procurar no portal da prefeitura, tem as secretarias, Secretaria de Esportes vai ver todos os locais que têm atividade, com horário, local, tem localizador também, tem os projetos sociais, que tem muitos projetos que são com lei de incentivo estadual, federal, que não necessariamente seja professores fomentado pela própria secretaria, mas de qualquer forma atende a população de forma bem constante. Se esses também são parceiros que estão na virada esportiva. Legal. O Luiz Nascimento, ele é lá do Distrito Ouro Verde, ele está dando boa tarde a todos nós aqui, abraço para o secretário Vanim, e está dizendo que lá na Praça de Esportes, Emil Rached, vai ter o passeio do carrinho de rolimã. Olha só, no domingo, do dia 28, domingo, às 8 horas da manhã. Estarei aí, Luiz, porque esse dá para mim participar. A gente tenta colocar todo tipo de manifestação esportiva, desde aquela lúdica, com recreação, também competição, que é a base do esporte. Então, uma delas é o passeio ciclístico, que já é tradicional lá no DIC 6. A gente também tem o futebol de botão, que é tradicional, esse aí também não desgasta muito. E também vão ter até um pouco de barco à vela no Taquaral, para o pessoal saber como é que é velejar. Que legal. Eu realmente eu vi no release, eu ia até perguntar, esse pessoal que vai estar aí no Taquaral, mostrando, né, como que veleja e tal, tudo mais. Esse pessoal é de Campinas? Esse pessoal é de Campinas. Tem um pessoal também de fora daqui, porque eles utilizam muito a represa da região. Lembrando que para velejar tem que ser com o velejador, não pode ser simplesmente a população, mesmo porque a gente não sabe a performance, o conhecimento dessa população. E a gente está falando de água. A água a gente tem que ter aquela precaução. Sempre. Mas a gente torce para que no dia tenha o vento do jeito certo, porque ali o Taquaral ele tem 2 barreiras ali que a gente forma um canal, que são eucaliptos de um lado e do outro. Se o vento estiver nos eucaliptos, não consegue velejar muito. Quando dá naquele corredor aí, fica bonito. Ai, que bacana, que legal. Vai ter o X1 também, né? Que é uma... Na internet, o X1 é uma febre. Recentemente teve a final do Campeonato Mundial de X1, que foram 2 brasileiros que disputaram, inclusive. Para quem não sabe, X1 um jogador contra o outro. Tem os 2 goleiros, mas é a linha é 1 contra 1. 1 contra 1. Na linha 1 contra 1, aí tem os 2 goleiros ali. Obviamente, por ter goleiro, você pode fazer gol de qualquer parte do campo. E o tamanho é grande, é o tamanho do society. Basicamente, não é reduzido, não. Vai ter também, né, Fernando? Vai ter. Eu também fiquei naquela curiosidade quando apresentaram o projeto pra gente, nunca tinha visto. Eu confesso que eu desconhecia, mas falaram que na internet bombava. Então, vamos ver, deve ter muitas pessoas também que não conhecem, como eu. Então, nada mais junto a gente colocar na queridinha da cidade, que é o Taquaral.
A gente tem um campo society de grama sintética que é próprio para isso, que é apto para isso. Então a gente vai ter o X1 lá, vamos ver como é que vai ser a aceitação da população. Legal, Muito legal. Esse eu também não posso participar, não. Só se eu for goleiro. Goleiro eu posso, goleiro eu vai. posso. Pois é. Só não chuta forte. Não pode. Como que tá? O basquete, a gente sabe que tem um pessoal que tá praticando muito lá na Pedreira do Chapadão, né? Isso, a gente tem um foco na Pedreira, mas também tem muito na Praça Tancredão. Ali tem uma escolinha também, que é muito forte, e ali também vai ter uma competição e uma vivência também com criança. Isso aí é muito importante porque a gente mostra um pouco de descentralização, não só Taquaral, não são só grandes centros. A gente tenta colocar o máximo possível, distribuir na cidade, mas a gente está falando de metrópoles e a gente tem um contingente muito pequeno. Mas a gente tenta distribuir um pouco mais para atingir não só locais, também como criança, adulto, idoso também. Se vocês olharem na programação, tem muito sobre vôlei adaptado, que muitas pessoas acham que é vôlei para pessoa com deficiente, mas não é, para idoso. E vamos ter também alguns eventos também inclusivo, com bastante envolvimento com a pessoa com deficiência. Uma vez eu fui lá no ginásio Taquaral e tava tendo esse vôlei, e é muito legal porque os senhores, eles não existe o único toque, né, Fernando? Então, por exemplo, você saca, do jeito que a bola vem, o atleta, né, o praticante, ele segura a bola, joga para o outro segura, joga para um. Você escolhe uma parte da quadra adversária para tentar jogar. Então não é aquela de um toque só. Obviamente que é um jogo mais lento, mas é um jogo que movimenta demais o idoso. Porque, poxa, o vôlei normal. Onde vai ser? É ruim usar o termo normal. O vôlei que a gente tá acostumado, ele tem um desgaste muito grande, né? De salto, de tudo mais. O André Heller, de segunda-feira, ele brinca aqui que joelho para saltar já não tem mais, quer dizer. Então o pessoal joga, pratica o vôlei adaptado. E onde vai ser esse vôlei de terceira idade aí? Essa Vou colocar terceira idade, né? Vou me incluir. A gente vai ter no Taquaral, mas vai ter também em algumas praças de esportes. Esse dá para mim para praticar. E ele, assim, é uma situação, ele é mais parado, mas a Campinas é sempre campeã em jogos do idoso, mas ele dá muita prática de reflexo, porque você não sabe para onde vai jogar a bola e tudo mais. Isso é interessante. Lembrando que a gente está falando de pessoal acima de 60, acima de 70, tem 80 também, sabe que o reflexo e também toda a destreza muscular dele é um pouco menor. Então a gente fala, é muito fácil, mas para eles tem uma certa dificuldade. Gente, eu tô brincando aqui, vou praticar esse, vou fazer aquele. São muitas modalidades, né? Na relação aqui do release da prefeitura, inclusive, cita algumas, mas distribuído em toda a cidade, são muitas modalidades, né? A gente está com 120 ações, a gente tenta colocar sempre na virada eventos ou modalidades que são um pouco conhecidos na população, para poder despertar algum interesse. Na primeira virada que a gente fez na retomada, que foi 2015, a gente tinha começado e estava começando a subir o beach tênis. E agora está bombando, em todos os lugares tem. O X1, então, a gente está colocando nesse sentido. Tem também um evento chamado de Spike Ball, que é uma modalidade, e tem também torneio internacional, que é com uma redinha no chão e uma bolinha, e é bem bacana o jeito de fazer. E a gente está programando também, infelizmente não coube dentro da virada por causa da programação, e vou dar um spoilerzinho aqui, a gente vai ter uma área em Campinas específico para rugby e o futebol americano, que tem o time da Ponte Preta, o time do Guarani, e eles chocam muito com o campo normal, e a gente sabe que futebol em Campinas, futebol amador, os times das cidades são muitos e precisam muito de campos, então fica chocando a agenda e sempre eles ficam de lado. Então a gente conseguiu uma área que a gente está estudando, que fique um foco para eles treinarem e fazerem projetos dessas modalidades. Opa, que legal. Que legal. Que aí tem o que gosta muito e acompanha demais. O Indians e o Gorilas, né? Isso mesmo. E tem o Flag, que é a versão sem capacete, você não pode ter o choque, e tem a versão full pad, que aí é o que a gente vê lá na NFL e tudo mais. Tem o feminino também, quer dizer, além do rugby, então, e tem muito atleta na região. Isso, e o rugby é o Jequitibás, que é muito conhecido, né? Ele é muito antigo em Campinas, tem a mesma leitura,
Tanto é que o futebol americano, ele nasceu do rugby, o rugby é mais antigo, então a gente conseguiu um espaço para eles que fique dedicado a eles e eles possam ali se desenvolver. Tanto é que a gente não consegue trazer jogos oficiais, que eles jogam jogos oficiais de campeonato, porque não tem um lugar específico que tenha um pouco de arquibancada. Então acho que agora vai conseguir ter. Será que é onde eu estou pensando? Que legal. Vamos pensar. Vamos deixar, não. Será que é onde eu estou pensando? Acho que tá meio abandonado há algum tempo já? Mais ou menos. Não tá tão olha, não tá abandonado que eu digo, não está tendo nada faz muito tempo lá. Mais ou menos. Estava tendo até uma forma clandestina. A prefeitura teve que fazer a integração de posse. Acho que vai ser um destino bacana. Que legal. Então, o spoiler não é tanto, não inclui ainda a localização. Pois é. É só a ação. É em Campinas. É em Campinas, é o que mais importante. Que maravilha, muito bem. São 4h29 aqui. Quero agradecer a presença do secretário de esporte aqui, o Fernando Vanin. Pessoalmente, primeira vez que eu bato papo com ele aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente e disponha para divulgar aqui as ações da prefeitura com a gente. Legal, eu que agradeço a oportunidade novamente, Cabela, Rafael Pio. A gente sempre foi parceiro da CBN Esporte quando a gente fala de esporte em Campinas. O Rafael sempre teve em atividade esportiva da cidade e a gente tenta colocar o máximo de esporte na cidade, seja em infraestrutura, seja em projeto esportivo. Aí aos poucos eu vou dando aqueles spoilerzinhos e aí quando for concretizar eu volto aqui de novo para falar um pouco com vocês. Maravilha, que bom, né, Pio? Muito bom, muito obrigado. Bom. Muito bem, a gente vai para o intervalo, o repórter CBN, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Eletromídia Residencial. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 8 de agosto. Consulte seu local de prova em seu cartão de confirmação no site ensejanacional.inep.gov.br. E não falte. Ministério da Educação. Repórter CBN. Quinta-feira, 25 de agosto de 2022. O governo da Rússia agradeceu ao Brasil pela posição de neutralidade na guerra da Ucrânia. A declaração foi dada por Andrei Klimov, integrante do Senado russo, durante uma conversa com jornalistas brasileiros. Ele é considerado voz influente em política externa no partido de sustentação do governo Vladimir Putin. A gestão do presidente Jair Bolsonaro votou contra a invasão na ONU, mas não apoiou as sanções contra Moscou. O ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, recorreu da decisão do TCU que o obrigou a indenizar a União em R$ 2.800.000.
O dinheiro é referente a gastos com diárias e passagens aéreas pagas aos procuradores que atuaram na operação. Deltan pede que a área técnica da corte calcule a diferença de custos em relação a modelos alternativos e argumenta que houve grave omissão. Um avião de pequeno porte caiu numa área canavial no município de Mirante do Paranapanema, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Equipes policiais foram acionadas e enviadas ao local do acidente. Ainda não há informações sobre vítimas nem sobre os motivos da queda da aeronave. Mulheres da Inglaterra e do País de Gales terão acesso permanente a pílulas para realizar aborto em casa. A medida havia sido autorizada temporariamente durante a pandemia, mas agora se tornou definitiva. Mulheres com 10 semanas de gravidez poderão receber as 2 pílulas necessárias para interromper a gestação após terem passado por uma consulta médica. De acordo com as novas regras, os médicos deverão registrar onde o aborto ocorre e como a mulher foi consultada. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, agora é hora do trânsito. Mário Quintino, como é que está a situação de momento? Vamos lá, Cabelo, eu trago informações da John Boy Dunlop. Nosso ouvinte que vai em direção do Campo Grande já encontra trânsito intenso na altura do Jardim Aurélia e também na passagem pelo Ipau-Surama. No sentido da região central, trânsito intenso nas proximidades da rodovia Anhanguera. Quem vai para a rodoviária de Campinas, aí segue sem dificuldades, apesar do trânsito intenso na rua Doutor Pereira Lima, melhor dizendo. Cabela. Um abraço, até amanhã, Mário. Um abraço, até amanhã. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta com o CBN Esportes, segunda edição, para falar da Ponte Preta Macaca. Macaca joga hoje, hein, 9h30 da noite, contra o Grêmio Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Depois do derby que teve vitória da Ponte Preta, a Ponte vai até Novo Horizonte. Aliás, é Ponte Preta e Novo Horizontino, os dois que caíram no Campeonato Paulista. É tanto a Ponte como o Novo Horizontino. Transmissão aqui na CBN Campinas hoje começa às 9h da noite. Roger Williams na narração, Adriana Almeida nas reportagens, comentários do Gabi Castro, apresentação do Léo Tonin. O Fábio Scheibe vai estar no plantão esportivo nesta noite de quinta-feira de futebol aqui na CBN Campinas. E a Macaca vai entrar em campo logo mais com mudanças no time, hein, Júlio Nascimento? Cabela, Ponte Preta entra em campo nessa quinta-feira, partida importante fora de casa, no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte.
E a Macaca está em busca aí da sua primeira sequência de vitórias na temporada, ainda não venceu de forma consecutiva em 2022, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Mas abordando sobre o time do técnico Hélio dos Anjos, hoje 2 mudanças obrigatórias. O Felipe Amaral está suspenso por 3 cartões amarelos e o volante Léo Naldi está com trauma no joelho. Não foi uma lesão mais grave no joelho como tinha a preocupação e por isso a Ponte Preta vai poupar esse jogador. Moisés Ribeiro e Richelli são opções aí de jogadores que atuam como volantes. Tem outros jogadores correndo por fora também, como Wesley, Luiz Felipe, o Léo Santos, que também atua nesse setor. E até mesmo recuar o Alisson para que ele atue como um segundo volante e colocar a entrada de mais um jogador de ataque, Nicolas ou Leandro Bárcia. O provável time da Ponte de Kaique França no gol, Formiga ou Norberto na direita, é uma opção técnica que pode ser sim uma mudança do Hélio dos Anjos. Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Moisés Ribeiro, Alisson e Richelli ou Nicolas ou Leandro Bárcia, Elvis Fecim e Luca. E o Novo Horizontino, que está no campeonato muito próximo da Ponte, né? Aliás, eles estão ali dividindo, 2 equipes que dividem ali a zona intermediária da classificação. O provável time do Novo Horizontino de Lucas Frigério no gol, William Lepo, Joilson, Líger e Romário, Danielzinho, Barba e Rômulo, Ronald, Douglas Baggio e Ronaldo. Quem apita o jogo hoje é Caio Max Augusto Vieira e Eber Roberto Lopes. O carequinha de Santa Catarina estará no VAR. Pois é, essa é a arbitragem de hoje, né? Lá em Novo Horizonte, a Ponte Preta, se vencer, vai dar um salto importante na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, né, Fábio? É verdade, a Ponte Preta, no momento, está na 12ª colocação com 32 pontos. Ganhando, ultrapassaria, lógico, falta os outros jogos da rodada ainda, mas chegaria a 35 pontos, igualaria o CRB na 8ª colocação. Lembrando que nessa rodada teve só um jogo por enquanto, que foi o Sport ganhando da Chapecoense por 1-0 na terça-feira. Tombense é 5º colocado, né? Tombense, 6º colocado, Tombense que o Sport ganhou. Ah, o Sport passou, verdade. O Sport está com 37, o Tombense está com 36 agora, Tombense que Mas mesmo assim, o Sport com 37, a Ponte saltando para 35, ela fica 2 pontos do 5º colocado. Mas Cabela, 5º colocado não sobe, mas a gente está falando pela situação que estava a Ponte Preta, que está chegando agora e pode chegar a 35 pontos, ficar a 2 pontos ali do Sport, que é o 5º colocado. E um detalhe de tudo isso, né? Os 4 primeiros lá, eu acredito que esses 4 são os 4 que vão conquistar o acesso para a Série A, que são eles: Cruzeiro, Bahia, o Vasco e o Grêmio. Esses 4 estão lá desde o começo do campeonato e devem permanecer lá conquistando o acesso. Vai ser muito difícil um desses 4, a não ser o Vasco, que está oscilando mais desses 4, deu uma oscilada maior e saia do G4, mas é muito difícil acontecer. Lembrando que o Novo Horizonte... Horizonte... a chegada do Sport agora ali ainda, mais ainda. Então, se o caso Vasco perca para o Bahia no domingo, a diferença para o Sport cairia para 5 pontos, né? Ficaria em 5 pontos. E se o Tombense ganha do Guarani aqui, a diferença vai cair para 3 pontos. Exatamente. Então, se o Vasco oscilar muito, talvez tenha oportunidade. Caso contrário, eu acho que já está decretado quem vai ter o acesso aí. Lembrando que o Novo Horizontino está a uma posição abaixo da Ponte Preta, está na 13ª colocação com 31 pontos. Uma importante para a Ponte, também para deixar um concorrente direto para baixo, né? Exatamente. Porque a Ponte iria a 35, deixaria o Novo Horizontino com 31. E já distancia do Novo Horizontino também. É verdade. Agora quem falou foi Kaique França, não é Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta busca a sua primeira sequência de vitórias na temporada. Sempre que a Ponte Preta venceu em 2022, no jogo seguinte ela no máximo empatou. Se conseguir hoje um resultado positivo, né, aliado, claro, a vitória no Derby 204, a Macaca consegue essa sequência aí pela primeira vez no ano e, como consequência, dá um bom salto na tabela de classificação. Eu perguntei sobre esse tema para o Kaique França na entrevista coletiva dessa semana e ele respondeu o seguinte. O professor ele fala muito de regularidade, né? E eu acho que a gente cada vez mais tem se equilibrado na competição. Mas a gente sabe que é complicado jogar fora de casa. Dessa Série B aí, todos os times são qualificados. Acho que é a Série B mais qualificada dos últimos anos. E a gente sabe que jogar fora é complicado, é adversidade, é campo, são vários fatores. Eu acho que o importante é a gente buscar ter uma sequência de vitórias, mas sempre estar pontuando, né? Pelo menos continuar pontuando. Kaique França também analisa o Novo Horizontino, adversário da Macaca nesta quinta-feira. A gente sabe que é um confronto direto na tabela no momento, né?
Sabemos que vai ser um jogo complicado, perdemos para eles em casa, né? Então lá a tendência é ser mais difícil ainda, mas acho que a gente teve um bom tempo de recuperação e descanso pós-derby, né? E já dá pra gente focar totalmente no Novo Horizonte para sair de lá com um bom resultado. Muito bem, tá então a palavra do Kaique França. Aliás, Kaique França que participou de 24 dos 25 jogos da Ponte na temporada, na Série B no caso, e é claro, uma peça importante, né? Vive uma boa fase, foi um dos protagonistas no derby, claro, o sistema defensivo da Ponte tem sido um ponto muito elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos nesses últimos jogos. Cabela. Legal, beleza. Aliás, o Kaique França está numa fase sensacional, Kaique França, hein? Muito boa a fase do Kaique França, o goleiro da Macaca. Aliás, a Macaca que entra em campo contra o Novo Horizontino, logo mais 9h30 da noite, não é, Carlão de Freitas? Cabela, hoje a Ponte encontra aí o Novo Horizontino, né? A Ponte vive um momento legal, um momento bacana, um momento de muita felicidade, um momento de empatia, né, entre torcedor e time. Isso é importante, colocando também a comissão técnica nesse contexto. Vem de uma vitória sobre o rival, porém a Ponte vai atuar desfalcada, né, principalmente dos seus jogadores de meio campo. Leonaldi e Felipe Amaral estão fora e vamos ver como que o Hélio dos Anjos deve montar esse time da Ponte Preta diante de um adversário difícil. O Novo Horizontino cumpre um excelente papel dentro da Série B, né? Se levarmos em conta tudo que aconteceu no primeiro semestre com o rebaixamento ao Campeonato Paulista. E hoje o encontro, né, dos dois rebaixados no estadual. E que vivem bons momentos, né? É interessante isso. O Novo Horizontino com uma campanha mais regular, com equilíbrio. Não me lembro do Novo Horizontino ter um contato com zona de rebaixamento ou passar algum perigo dentro da competição. Sempre ali linear, meio de tabela, a hora chegou a vislumbrar algo no G4, mas faz uma campanha muito segura, muito tranquila. E a Ponte, depois de um começo muito ruim, de um começo tenebroso em que certamente seria uma das equipes rebaixadas, hoje ela vive uma situação muito boa, muito legal dentro da competição. Agora, é o que nós falamos dentro do CBN Esportes. O Hélio dos Anjos, nestes poucos dias de trabalho, né, pós-derby, ele teve o domingo, a folga, né, mas a segunda, a terça e a quarta para trabalhar. Eu acho que o principal trabalho realmente do Hélio neste momento é colocar o pezinho no chão dos jogadores, né? A gente entende que é um grupo também muito tranquilo com relação a isso, mas depois de um resultado positivo, expressivo, como foi diante do Guarani, toda a euforia da torcida, não sei, de repente alguns jogadores podem se deslumbrar ou o elenco entrar naquela zona de conforto, e esse é o trabalho que o professor Hélio deve ter tido, né, nesses 3 dias, de retomar, né, deixar a euforia, deixar a alegria para o lado de fora, para o lado do torcedor, né? Mas o time tem que esquecer o que aconteceu no último sábado e viver este momento que é uma véspera de um jogo, ou a poucas horas de um jogo importante contra o Novo Horizontino, que pode significar muito para a Ponte em caso de vitória. A Ponte, se ela vencer, ela vai a 35 pontos e praticamente extermina qualquer possibilidade de rebaixamento. Fica aí a 2 vitórias, 3 vitórias aí para chegar ao tão sonhado número, né, a tão sonhada região dos 42 a 45 pontos, que é uma pontuação que os matemáticos dizem que dificilmente cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo importante, um jogo em que eu não vejo favoritismo, até pela força do Novo Horizontino dentro da competição e pelo momento de ascensão da Ponte. Mas a gente espera que a Ponte possa manter um ritmo legal, tirando aquela partida de Brusque, que ela possa manter o ritmo aí dos últimos jogos em que ela teve um bom comportamento. Pois é, esse jogo logo mais 9h30 da noite, com a narração do Roger Williams, reportagens da Adriana Almeida, comentários do Gabi Castro, apresentação do Léo Toninho. O Fábio Chave vai estar no plantão esportivo a partir das 9 da noite. Começa a transmissão aqui na CBN Campinas. Intervalinho, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São 4 horas e 51 minutinhos. Bota o hino do Bugrão, Bolachinha. O Guarani está se preparando para enfrentar o Tombense. Júlio Nascimento, chega mais. Cabela, o Guarani contará com um reforço importante para o jogo de sábado contra o Tombense às 11 horas da manhã no Brinco de Ouro. O atacante Gênison, liberado pelo departamento médico depois de um desconforto muscular, que foi o motivo dele não ter participado do clássico contra a Ponte Preta, o Gênison participou aí das atividades, dos treinamentos durante a semana e deve sim ser opção do técnico Moser para esse compromisso contra o Tombense. Aliás, o Gênison é a esperança do Guarani para melhorar esses números ofensivos, né? Nenhum atacante do Guarani marcou mais que um gol. O Nicolas Careca, o Bruno José, o Lucão do Break, que foi embora, tinha conseguido ali 2 gols, mas não está mais no elenco. Agora o Gênison também, que tem 2 jogos e 1 gol, a melhor média do Guarani, inclusive. Então melhorar esse aproveitamento ofensivo, esses números ofensivos, claro que é uma missão não só do Gênison, mas também dos outros companheiros. E o técnico Moser está estudando aí essas mudanças no ataque, de repente até promovendo o Bruno Miranda para atuar ao lado do Gênison. Esse seria o ataque ideal do Guarani. Ele fez um ensaio também com o Giovanni Augusto atuando ao lado do Isaac, até uma dica que ele tinha dado na entrevista coletiva depois do derby. Fato é que o Guarani está buscando essa formação ideal, mas, segundo o Moser, está muito próximo de encontrar esse time para tentar essa arrancada dentro do Campeonato Brasileiro. Mesmo em caso de vitória contra o Tombense, o Guarani chegaria a 26 pontos, que é a pontuação do CSA, hoje o 16º, mas o CSA enfrenta o Operário, que tem 25, como alguém tem que pontuar, no caso, os critérios de desempate também não seriam favoráveis ao Guarani, portanto, mesmo em caso de vitória, o time não sai da zona de rebaixamento, mas seria importantíssimo na matemática do Guarani
A palavra de ordem tem sido olhar jogo a jogo, sem pensar muito a longo prazo. Próximo jogo é contra o Tombense, busca o resultado contra o Tombense, depois pensa no Vasco. Essa tem sido a filosofia do Guarani para tentar animar os jogadores e o plantel em busca desta retomada. Cabela. Legal, Júlio. Exatamente. Fábio Scheib, fala para mim a classificação do Guarani aí, do CSA, que é o primeiro fora, né? É verdade. Beirando a zona de rebaixamento está o CSA na 16ª colocação com 26 pontos. Como o Júlio falou, o CSA enfrentou o Operário. O Operário é o primeiro time na zona de rebaixamento com 25 pontos. Como bem dito pelo Júlio, os dois, alguém tem que pontuar no duelo, né? Ou empate, cada um leva um ponto, ou a vitória do CSA, ou a vitória do Operário. Caso seja empate, o Operário vai a 26, e o Guarani, que está na 19ª colocação com 23, teria que ganhar, mas mesmo assim ficaria com menos vitórias que o Operário também. Então, no momento a vitória... O Operário empatando não sai, né? Ele fica ali na 17ª. Mas pro Guarani ganhar mais posições, tô falando. Sim. Mas o mais importante do Guarani agora é a vitória, né? Porque o Guarani tem 23 pontos. Aquele número mágico que a gente fala que salva do rebaixamento, 45. Pro Guarani chegar a 45, teriam que ser mais 22 pontos em 39 na disputa. Ou seja, teria que fazer mais que 50%, 22 pontos de 39. Exatamente. E na última colocação está o Náutico com 21, né? O Guarani está na 19ª colocação com 23 e o Náutico tem 21 na última colocação. E esse momento do Guarani é o pior momento da temporada. E o técnico Mozart Santos vai se segurando do cargo, hein, Júlio? Bom, Cabela, só lembrando que segue a promoção de ingressos para o jogo contra o Tombense. O Guarani hoje iniciou também as vendas presenciais. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para todos os setores, inclusive é um preço mais barato, mais acessível em comparação ao jogo contra o Náutico, né? A promoção do Guarani foi de 40 e 20, dessa vez 20 e 10. Lembrando que o sócio torcedor também pode levar aí 5 acompanhantes, cada um paga apenas o acesso ao estádio no valor de R$5. Tudo isso é uma forma de criar um ambiente mais positivo, levar o torcedor para o campo. O tobogã estará fechado como forma estratégica também da diretoria. E o fato é que o Mozart completa nessa semana 2 meses à frente do Guarani, né? Depois que ele deixou a equipe do CSA, ele ficou ali aproximadamente 2 semanas desempregado, foi contratado pelo Guarani para substituir o Marcelo Chamusca e agora está tentando alavancar esses números que não são números positivos. Vencer o Tombense é importante também justamente para dar esse respaldo para o técnico Mozart, que claro, vem numa grande pressão, né? Até como base de comparação, o Mozart tem o dobro de jogos do Daniel Paulista na Série B, só em recorte de Série B, mas o mesmo aproveitamento. 33%. E o Marcelo Chamusca participou de 6 jogos, teve 27% de aproveitamento. O Benhur Moreira, que foi interino em 4 partidas, não venceu, né? 3 empates, uma derrota, o que dá um aproveitamento aí na casa dos 25%. São números ruins. De fato, essas mudanças no comando técnico do Guarani, que foi uma mudança de estratégia aí durante a temporada, né? O Guarani batia muito na tecla de continuidade, de sequência de trabalho. Quando mudou essa chavinha, os resultados não vieram por enquanto. E o Guarani tem que alavancar essa média de aproveitamento do Mozart de 33% para pelo menos 48% para alcançar ali os 41, 42 pontos no final do campeonato, que nessa temporada devem ser suficientes para tirar o time da zona de rebaixamento. Cabela? Pois é. E esse momento ruim do Guarani tem que trabalhar. Só trabalho resolve, né, Carlão? Cabela, o Guarani tem aí a faca e o queijo na mão para iniciar, né? Mais uma vez aquela coisa, esse caminho da recuperação, que ainda é palpável. O momento é duro, o momento é difícil, o golpe no fim de semana foi muito doído para o torcedor, para os jogadores também, né? Em perder um clássico para a Ponte, da maneira que perdeu, né? O jogo já se encaminhava para um empate sem gols, o que seria legal para o Guarani, levar um pontinho para o Brinco de Ouro, dada a circunstância do jogo, o campo do adversário, o estádio lotado, mas o Guarani acabou perdendo. Mas eu vou seguir aquela linha que eu venho dizendo nos últimos dias. Eu acho que o Guarani tem algo a extrair de bom nesse derby. Primeiro, a postura do time. O resultado perdeu porque perdeu por um time que hoje vive um momento melhor. A Ponte hoje ela é melhor que o Guarani em termos de time, em termos de situação no campeonato. Agora, o Guarani sentiu o jogo. O Guarani encarou a Ponte, principalmente o seu camisa 10, o Giovanni Augusto, em todos os aspectos. Se ele brigou com o Rodrigo Andrade, brigou porque estava nervoso, estava pé da vida, né? As principais jogadas do Guarani saíram pelos seus pés. E mais uma vez, eu acho que a permanência do Guarani passa muito pela postura do Giovanni Augusto, pela vontade do Giovanni Augusto e pela qualidade.
né? Então resta saber como que o Mozart vem trabalhando essa equipe para o jogo de sábado contra o Tombense. E é um jogo em que a torcida vai ter um papel fundamental. É difícil, mas vai ter que esquecer o que está acontecendo, é pegar esse elenco no colo para não deixar a coisa desandar. E é um jogo vencível, embora o Tombense faça uma grande campanha, uma campanha sensacional, mas é um time que meio que já está com um objetivo quase que alcançado, né? Já definido. O Tombense não vai cair, o Tombense vai disputar a Série B do Brasileiro do ano que vem. Então, pega um time relativamente tranquilo. Então é aproveitar esse momento de serenidade do Tombense dentro da competição, extrair o que foi de positivo no derby para colocar em prática novamente no gramado do Brinco de Ouro no próximo sábado e, claro, corrigir algumas situações. Meio campo do Guarani errou alguns passes, né, na saída de bola, o ataque precisa se entender melhor, talvez o Bruno Miranda ganhe aí uma oportunidade e permanecer com a postura aguerrida. Eu acho que a maneira como o Guarani enfrentou a Ponte, jogando, querendo ganhar a partida, sentindo, né, e isso é importante também, na hora da derrota você sentir o golpe para você rapidamente recuperar. Eu acho que estas situações positivas que ocorreram no Moisés Lucarelli no último sábado, o Mozart tem que aproveitar, colocar em prática aí nesses dias ainda que antecedem, esses 2 dias que antecedem o jogo contra o Tombense, para aí sim preparar o time, montar um elenco coeso, um time coeso, muito bem preparado para vencer o Tombense. Não pode deixar escapar esse jogo. Ontem nós fazíamos a conta, né, Cabela? O Guarani tem 6 jogos vencíveis em casa, palpáveis. Se o Guarani conseguir vencer 5 dessas partidas, poxa, ele vai precisar beliscar uma vitória fora de casa e aí vai construindo essa campanha de permanência. Eu acredito, eu acho que a impressão que o Guarani deixou no derby, a postura aguerrida, eu acho que essa situação poderá fazer com que o Guarani crie forças para permanecer lutando para escapar do rebaixamento. E o primeiro pedaço, o primeiro caminho, o primeiro passo é sábado contra o Tombense no Brinco de Ouro da Princesa. Beleza, Carlão, um abraço pra você. Carlão, tá acabando o CBN Esporte, segunda edição. Fábio Chabe, um abraço pra você também. Um abraço, até você mais volta, tarde. Né? Você volta às 9. Jornada com a Ponte Preta hoje. Tem Ponte Preta Novo Horizontino a partir das 9 da noite aqui na CBN Campinas. Eu volto amanhã, às 9h35 da manhã, dentro do CBN Campinas. Um abraço, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes.